Eu odeio fofoca, mas rola uma conversinha aí de que o God of War copiou o Raigan. Bom, eu zerei o Raigan, que é bem curto, aliás, e apesar dos criadores do God não confirmarem nada, eu tenho que ser justo, e God é melhor, mas copiou na cara dura, ou as estrelas se alinharam e aconteceu uma coincidência absurda, porque os dois jogos não são parecidos como COD e BF, eles são parecidos como Raigan e Raigan melhorado, e eu tenho certeza que se a ordem de lançamento fosse ao contrário, todos iam chamar Raigan de cópia barata do God of War. Rygar, the legendary adventure. A história do jogo é bem simples. Começa com uma cidade romana em muito caos. Uma princesa é raptada e o Raigan decide ir atrás dela, que nem o Mario, e diferente de outras obras que abordam essas mitologias antigas e falam muito dos deuses, Raigan fala mais das criaturas. Ele até arrisca no design deles. E apesar dos monstros se repetirem muito, na verdade eu acho que eu contei só 3 tipos de monstros e os bosses, que são uns diferentes dos outros. E é realmente um diferente do outro, que é muito legal. Bom, para um jogo, né? Porque hoje em dia é muito satisfatório lutar contra eles. No jogo você usa uma espécie de arma que é um disco e eles ficam presos em correntes que você pode jogar. Uma arma bem parecida com as lâminas do caos do Kratos. Só que eu acho que essa arma do Raigan foi inventada, mas é legal, se bem que a do Kratos também deve ter sido, porque ninguém joga uma espada, enfim. Mas é legal, essa arma do Raigan ela é legal tanto quanto a arma do Kratos, a lâmina do caos. Durante o jogo você pega outros discos com poderes e finalidades específicas. No jogo esses discos são chamados de discos de poder. Você pega eles em templos igual em God of War e você pode upar eles igual em God of War. Não consegui achar um melhor assim que o outro, mas o mais satisfatório é o disco azul, que tem golpes curtos e rápidos, mas tem um golpe que ele fica girando no ar e você sai andando e depois ele te segue fazendo o mesmo caminho que você fez. E se eu tivesse jogado Raigan quando criança, eu ia achar isso muito da hora, eu ia achar isso muito pica, mas hoje eu Caguei nas calças. Os monstros simples que você vai encontrando a rodo, eles não são tão legais, mas os bosses, eles são bem legais. Como eu falei, nem tá aqui, mas como eu comentei, eles são diferentes uns dos outros, algo que hoje em dia até ficou perdido no tempo, porque hoje em dia você simplesmente dá Ctrl+C, Ctrl+V e muda a cor dele, é um boss novo. Mas aqui eles são diferentes e só que esse jogo ele comete um erro absurdo na minha opinião, que é a falta de uma rolada, sabe? A rolada do Kratos não tem. Até tem a escorregada, mas quando você coloca lado a lado a escorregada do Raigan do lado da rolada do Kratos, não dá. Os combates contra bosses são um desperdício imenso de potencial, porque eles são grandes, legais, mas fica aquela batalha de Play 1 de quem bate mais e mais rápido. Você não tem esquiva, não consegue bloquear porque o seu bloqueio só serve para inimigos normais e fica um lixo. E o especial, cara, dependendo do escudo que dependendo do disco que você tá usando, é porque o disco também vira um escudo. E dependendo do qual você tá equipado, você consegue invocar ali um ser mitológico diferente e ele aparece, faz uma graça e o inimigo leva um dano. Contra inimigos normais isso é legal, mas contra bosses não é tão legal e eu não entendi porra nenhuma. Os bosses que eu mais gostei foi esse dragão de fogo e essa hidra com cabeças de bebê que é bizarra. Também teve essa estátua que parece estar infectada com alguma coisa de carne. Ah, mano, tem muito bosses da hora nesse jogo, porque eles são diferentes um do outro e é muito legal. O God ele fez melhor e você sente falta de muita coisa se você jogou God, mas esse Raigan ele tinha muito potencial e aqui você vê isso e é decepcionante saber que é tão
tão bobo e tão simples. Eu não vou exagerar e dizer que o sistema de quebrar coisas é bom até hoje, mas tem muitas coisas que você pode quebrar ali no mapa e você fica batendo em tudo para quebrar porque é viciante demais. Quase tudo que você quebra dropa orbes e tem paredes falsas onde tem monstros e itens atrás dela, igual o God of War também. Uma coisa que eu não sei se é bom ou ruim, mas a câmera é fixa, então às vezes ela tá em cima, às vezes ela tá na frente, às vezes no cu do personagem. Não atrapalha, mas não é algo atual. O jogo tem mapa, algo que não tem em God of War, e ainda bem que não tem, porque esses jogos eles têm algo especial, que é o mapa pequeno e que é reaproveitado durante todo o jogo. E não sei você, mas eu sinto prazer em explorar eles. Então o minimapa estraga a experiência de você ir para a direita, chegar em uma cutscene e ficar curioso para saber o que teria se você fosse para a esquerda, porque pelo mapa você vê que tem dois caminhos e que um não tem saída, então você vai lá primeiro, e isso estraga a experiência de você ser surpreendido. Mas o mapa desse jogo é incrível, tem só 3 partes e você vai e volta porque tem partes que você não pode acessar no começo, então quando você consegue uma habilidade ou item, aí você volta e consegue acessar, e isso é muito bom. Como eu sinto a falta disso, e é um jogo pequeno e eu zerei em 2 dias, eu acho que joguei umas 2 horas em cada dia, talvez um pouco mais, mas foi por aí. Eu sei que joguei em um emulador em 4K, mas é um jogo muito bonito e não perde nada pro God. Os cenários são muito bons, uma pena que as lutas contra bosses são lixos, como eu já falei, incluindo esse peixe filha da puta que me matou várias vezes, porque esse jogo não tem esquiva. Mas uma coisa interessante sobre os gráficos é que eles não usam vídeos para fazer as cutscenes, eles usaram os próprios modelos do jogo, então ele não perde qualidade em nenhuma parte do jogo, e é bizarro como os personagens são bem detalhados, você percebe isso. As feições dos personagens é muito boa, pra época isso aqui não era nada comum. Geralmente os caras sabiam que o jogo ia rodar em uma resolução de merda, então eles tacavam foda-se, mas aqui é muito bem feito, só que a beleza às vezes não ajuda muito, porque a parte mais linda do jogo é uma que você tá nas nuvens com pedras flutuando, você tem que pular de pedra em pedra e você cai muito e dá raiva, porque a câmera é fixa e o Raygan é uma mula. E depois dessa parte você chega nos bosses finais. Sim, bosses, porque você enfrenta 2 bosses, gasta todos os seus itens, aí tem um save e você enfrenta mais 2 bosses e em sequência, sem massagem nenhuma, sem nenhum item, só que apesar deles terem um design foda, a luta é bem ruim, é muito fraco e é isso. Considerações finais, vale muito a pena jogar o Raygan hoje, principalmente se você gosta do God of War, porque é um jogo parecido que não é God, tem momentos melhores e muitos momentos piores. Eu me diverti e eu recomendo.